Seja bem-vindo ao Código Aberto, o seu resumo semanal da lição de jovens. Bem-vindo a mais uma lição da semana. E essa semana, continuando o estudo do livro de Êxodo, a gente vai estudar a lição que tem como título Pragas por toda parte. Vem comigo, porque a lição dessa semana tá demais. Muito bem, mais uma semana estamos juntos para estudar a lição da Escola Sabatina Jovem. Que bom, tá curtindo o livro de Êxodo? Eu tô aprendendo cada coisa nova aqui durante a semana, espero que você também. Essa é uma lição que a gente vai direto ao ponto. E essa lição, no sábado, a gente tem aí a nossa tirinha, dá uma olhada, uma tirinha sempre muito criativa, muito bacana. E a parte de domingo, nós temos o título Desejo de Controle. O que fala a lição de domingo? Diz assim, que quando você está em dificuldade, quem que você procura? A primeira pergunta. Talvez um amigo ou um familiar de confiança para ajudar, com comida, com dinheiro, com apoio emocional. E mesmo que não peça ajuda sempre, você sabe que essa pessoa você pode recorrer a ela sempre que precisa. Muitos, às vezes, buscam influências para melhorar a vida, a carreira ou evitar consequências de erros. Mas quando tudo desmorona, se não tiver ninguém por perto, o que você faz, Quando a pressão aumenta e a frustração toma conta, muitos acabam tentando resolver sozinhos, recorrendo a redes sociais, a pornografia, drogas, relacionamentos tóxicos, tudo para preencher esse vazio. No passado, as pessoas também enfrentavam situações além do controle. No Egito, por exemplo, a grande preocupação era o Nilo. Essencial para a vida e para as colheitas, o rio trazia prosperidade, mas também poderia ser imprevisível. Se as águas subissem demais, ia destruir as plantações. Se o nível baixasse, ia causar seca. Como não podiam controlar o Nilo, os egípcios recorriam aos seus deuses, esperando intervenção. Essa crença em deuses para controlar forças da natureza gerava um confronto direto com o Deus dos hebreus. O final dessa história, como sabemos, foi trágico para as divindades egípcias. Aí você já viu um panorama do que vem pela frente aqui na lição. A gente avança e a parte de segunda-feira tem como título Cobras Vivas. Por quê? Porque as pragas do Egito são um dos episódios mais conhecidos da Bíblia, marcadas por destruição crescente a cada nova praga. Elas representam um confronto direto entre o Deus de Israel e os deuses do Egito. Tudo começou quando o faraó se recusou a permitir que os hebreus fizessem uma viagem de 3 dias para adorar a Deus, desafiando Moisés e dizendo assim: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz? A partir daí, Deus declarou que, com mão poderosa, o faraó, uma hora ou outra, ia acabar tendo que libertar os israelitas. O primeiro confronto aconteceu com a vara de Arão, que se transformou numa serpente diante de Faraó. Os magos egípcios imitaram o milagre, mas a serpente de Faraó engoliu a dos magos, deixando claro que o Deus dos hebreus era superior aos deuses do Egito. As pragas seguintes, elas desmontaram gradualmente aquele panteão egípcio. Embora chamadas de pragas, o texto bíblico a descreve como sinais ou maravilhas, mostrando que havia um poder divino por trás delas. As primeiras 9 pragas são divididas em 3 grupos, com a terceira praga de cada grupo vindo sem aviso, indicando o aumento da intensidade do juízo de Deus. São detalhes ali do texto bíblico aí no livro de Êxodo. A parte de terça já começa a avançar nessa história. O confronto começa, porque as pragas que Deus enviou ao Egito foram um ataque direto aos deuses egípcios, começando com o Nilo, transformando em sangue. O faraó, porém, se mostrou teimoso e os seus magos imitaram alguns sinais. A resistência do faraó aumentou após a cada praga, até que ele não conseguia mais desafiar o poder de Deus. Aí depois de pragas como rãs, piolhos e moscas, o faraó começou a ceder, mas sempre voltava atrás, endurecendo ainda mais seu coração. Quando a 8ª praga, que é a dos gafanhotos, chegou, até os seus próprios servos o pressionaram para libertar os israelitas. Mas mesmo com essa pressão, o faraó continuava a resistir. Eita, homem duro, Finalmente, a praga da escuridão tomou conta do Egito por 3 dias. Mas quando o faraó ofereceu uma concessão para deixar os israelitas irem, mas sem os seus animais,
Moisés recusou. O faraó então expulsou Moisés dizendo que nunca mais o veria. A história do faraó nos ensina que às vezes resistir a Deus pode tornar as coisas ainda mais difíceis. Sua teimosia resultou em consequências sérias. Você já enfrentou alguma situação onde você resistiu a Deus? Como é que foi essa experiência? O que você aprendeu com ela? Pensa aí, ou se quiser pode compartilhar com a gente aqui nos comentários. Veja, a lição avança, aí a gente chega aqui na parte de quarta-feira, que é o momento do hipertexto. Você pode ler aí ou fazer a rede semântica nos comentários, ou as duas coisas, né? E a parte de quinta-feira nós temos a bondade de Deus. Diz assim, que as pragas enviadas por Deus através de Moisés, elas tinham um propósito claro. Qual que era, gente? Mostrar o verdadeiro caráter de Deus. No entanto, muitas pessoas, ao lerem sobre as destruições causadas, questionaram a bondade de Deus, vendo que as pragas eram um ato de vingança. Essa foi a forma como muitos enxergam ou enxergaram as pragas. Por outro lado, essas mesmas pessoas, quando veem que Deus permite que o mal dure por mais tempo, elas acabam acusando Deus de não agir rapidamente. Mas quando ele intervém, muitas vezes é criticado por ser excessivo, né? Para os israelitas, as pragas foram um sinal de misericórdia, uma chance de libertação. Para os egípcios, foi um convite ao arrependimento. Durante todas as pragas, Deus deu oportunidade para os egípcios mudarem de coração. Antes da 7ª praga, ele avisou os servos de Faraó para que eles se preparassem. E antes da 10ª praga, ele deu inclusive a última chance a Faraó. No entanto, o coração do faraó não mudou. A resistência ao poder de Deus, seja pelas pragas ou pelos milagres de Jesus, é algo que vemos repetidamente. Jesus fazia inúmeros milagres para mostrar o poder de Deus, mas muitos, como os fariseus, ainda atribuíam isso ao poder de Satanás. A história dos egípcios e dos milagres de Jesus nos ensinam que, mesmo diante de sinais claros, as pessoas precisam escolher acreditar no poder de Deus. As reações aos milagres de Deus variam porque, enquanto alguns veem neles misericórdia divina, outros se recusam a reconhecer o seu poder. A misericórdia de Deus sempre vem acompanhada de juízos, desafiando cada um de nós a decidir se vamos ou não confiar na sua soberania. E que situações, agora eu pergunto para você já percebeu a misericórdia de Deus junto com os juízos? Por que será que os milagres geram tantas reações diferentes? E aí a gente chega ao final da nossa lição, parte de sexta-feira, é aquele resumão rápido, só para você saber o que fala aí a parte de sexta-feira na sua lição. Falsos milagres. Os magos egípcios usaram ilusões com a ajuda de Satanás para tentar desacreditar os milagres de Deus, mas a serpente de Moisés engoliu as falsas serpentes, né? O faraó, porém, não reconheceu o milagre e persistiu na sua incredulidade. Satanás tentou enfraquecer a fé, distorcendo a verdade dos milagres e afastando as pessoas de Cristo e do plano de redenção. Então, um paralelo aí com esses falsos milagres, tanto na época de Moisés quanto na época de Jesus. Que bom que você ficou comigo até o final, espero que você tenha sido edificado com a lição dessa semana. Não esquece de compartilhar esse link na sua classe de jovens. Faz o quiz da lição. Como é que está sendo o quiz aí da esperança? Estão fazendo aí na sua classe? Tem sido um bom incentivo para muitas classes aí no Brasil. E além disso, você que é professor da classe, tem perguntas aqui na descrição do vídeo para tornar a sua lição ainda mais dinâmica no próximo sábado. Deus te abençoe e a gente se vê na semana que vem. Até lá!